Ao contrário do que foi ensinado pela DC, nem o super-homem pode fazer o comunismo funcionar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por Coreia com K. Superman, Red Sun, ou Superman entre a Foice e o Martelo em língua portuguesa, é uma animação da DC que estreou no ano de 2020. No filme, ao invés de a nave do Super-Homem cair nos Estados Unidos da América, ela cai na então União Soviética, e Clark é criado por uma família russa. Na adolescência, o extraterrestre descobre seus poderes, e é aconselhado a se apresentar ao Estado para usar suas habilidades para o interesse do bem-estar e prosperidade do povo, que vive sob um regime socialista. No futuro, o Superman, no entanto, acaba se tornando não apenas um instrumento do regime, mas seu grande líder. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo, com o auxílio de Lex Luthor, tenta criar uma forma de conter uma possível ameaça do kryptoniano à soberania nacional americana. Mas a animação acaba não trabalhando tão bem e profundamente seus personagens. A história é apressada e o roteiro é bastante preguiçoso. Por exemplo, já foi difícil na história original do casal Jonathan e Martha Kent conseguir fraudar documentos para simular uma adoção. Agora, imagine um casal de camponeses no interior da União Soviética conseguir fraudar uma adoção infantil diante de um Estado que observa com uma lupa cada aspecto da vida privada de seus cidadãos. E como a nave caiu sem chamar a atenção das autoridades em um país no qual o território é infestado de espiões e funcionários públicos instruídos a darem conta de qualquer coisa que possa interessar ao governo. Agora, o que mais chama atenção mesmo na animação é como seus produtores embarcam naquele discurso falso de que o comunismo pode dar certo se for implementado e supervisionado pelas pessoas certas. Stalin, que é um personagem na história, é tratado como um tirano louco e dissimulado, que ele realmente foi em vida. Mas quando seu governo é substituído pelo governo do Super-Homem, que é retratado como o indivíduo mais fiel possível aos verdadeiros ensinamentos de Karl Marx, incapaz de usar o poder em proveito próprio e focado em criar o paraíso para a classe trabalhadora, então o filme passa a retratar o país como um lugar em franco crescimento econômico, com diminuição da miséria e ignorância, erradicação da fome e aumento do IDH. O lado americano, por outro lado, é retratado na animação como um lugar onde todos os personagens são indivíduos deploráveis e imorais, com agendas escusas e com sede de poder e dinheiro, enquanto a população trabalhadora no interior da nação sofre com uma situação de degradação social e financeira. Os líderes americanos só estão ali para tentar destruir o Superman marxista e sabotar os incríveis feitos daquele ser tão altruísta. Mas em uma coisa o filme acertou em cheio. Diana, a Mulher Maravilha, que no filme é retratada como uma mulher lésbica embaixadora das Amazonas em Moscou, que passa a obra inteira falando como os homens são maus e destrutivos, vive com um intenso respeito e admiração pelo tirano do Kremlin, do mesmo jeito que as feministas costumam se derreter por sujeitos deploráveis como Fidel Castro, Che Guevara e outros esquerdistas. Chega um momento na animação que toda aquela aura de herói bem-intencionado e incompreendido do Superman soviético deve ter começado a envergonhar os produtores por sua clara cara de pau. Então, eles trazem o Batman para a história, mas num contexto em que o Homem-Morcego é um russo da oposição ao regime do Super-Homem. Ele e seus pais foram prisioneiros do regime por um tempo, mas a motivação do personagem é algo realmente patético. Estando a União Soviética no auge da sua prosperidade e desenvolvimento, o morcego então encarna a personalidade que, na linha do tempo comum dos quadrinhos da DC, é do vilão Coringa. Aqui o Batman simplesmente se vê como um agente do caos em meio ao controle do regime, a quem quase ninguém se opõe pelo seguinte motivo: para que se opor a um governo competente como o comunista? No fim das contas, os criadores do filme devem ter chegado à conclusão em meio a tanta admiração ao regime soviético. Eles precisavam criar algo que desabonasse o tirano de Krypton. No filme, o ditador quer erradicar sua pequena oposição sem recorrer ao método stalinista dos gulags e execuções sumárias. Então ele concebe uma tecnologia que acopla a cabeça dos oposicionistas por meio da cirurgia intracraniana, que garante a obediência desses ao regime. Note que este é literalmente o único aspecto negativo retratado pela utopia socialista encabeçada pelo Homem de Aço. Os Estados Unidos está doente. Foi infectado pelo vírus trazido da Europa por uma série de filósofos, sociólogos, economistas, jornalistas e demais intelectuais que foram se refugiar lá
das consequências de suas próprias ideias de messianismo estatal que assolaram a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas influenciaram toda a geração de americanos importantes que foram criados, sendo ensinados a odiar os valores clássicos da América. DC, Marvel e a totalidade da indústria cinematográfica norte-americana está tomada por pessoas que amam o Estado e suas intervenções, bem como odeiam coisas como liberdade, responsabilidade individual e comércio livre. O resultado é que a América está de mal consigo mesma, com sua história, com seu passado e com seus valores. Isso acaba influenciando praticamente todos os países do mundo, em especial os do Ocidente. Já houve uma época em que Hollywood foi uma aliada do capitalismo e da liberdade, mas hoje trata-se de um rolo compressor para destruir tudo que possa ser identificado como conservadorismo e mercado. Mas nós sabemos que não importa quem esteja à frente de um regime socialista. Ele jamais poderá dar certo por conta do cálculo econômico. Hans Hermann Hoppe nasceu na Alemanha Ocidental, mas tinha parentes que ele costumava visitar na parte oriental e socialista da Alemanha. Quando jovem, ele era só mais um intelectual socialista ferrenho e toda vez que ele adentrava o Muro de Berlim e se deparava com a pobreza daquela parte do seu país, argumentava consigo mesmo que aquilo era pelo fato de as pessoas erradas estarem à frente e com um jeito errado de fazer socialismo. Mas os recursos são escassos, por isso precisam ser comercializados. O comércio precisa de informação que só pode ser concebida por meio de preços livremente estabelecidos. Ademais, as informações estão dispersas pelas mentes das pessoas de forma desigual e descentralizada. Esses fatos geram uma ordem espontânea muito chamada de capitalismo. Um sistema maleável que se reajusta sempre no interesse de gerar mais riqueza, não menos. Infelizmente, essa riqueza chama a atenção de predadores e esses criminosos dão luz a um sistema de predação e parasitagem conhecida como Estado. E todo Estado, em alguma medida, é socialista. Essa pequena explicação é um dado concreto e irrefutável da realidade que nem o Homem de Aço pode mudar. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!